Agora a gente vai falar das operações com conjuntos, tá? Então, nós temos operações como união, né? A intersecção, a diferença, tá? E o complementar, tá bom? E a negação e outros teoremas que a gente vai ver aí estão dentro dessas relações, tá? Então a gente vai ver cada uma delas. Sejam A 2, 3, 5, 7 e 8. Então esse conjunto A tem 5 elementos. O conjunto B, 0, 1, 3 e 5. Tem 4 elementos no conjunto B. E o conjunto C tem apenas o 9 e é um conjunto unitário. A união. Denomina-se união de dois conjuntos A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Tudo bem? A união com B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Assim, a união com B é pegar os elementos de A e unir também aqueles elementos de B que não fazem parte de A. Por exemplo, o 0, o 1, o 3 já faz, então a gente não precisa contar de novo. E o 5 também já faz. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Utilizando o diagramo de Wien, podemos representar a união dos dois conjuntos da seguinte maneira, sendo a união B a parte achurada, a parte que está escura. Olha só, eu tenho aqui o universo, que é esse retângulo, tá? Esse é o universo. O universo é mais do que A e B, o conjunto A e B, porque eu posso ter elementos aqui de fora desses conjuntos também, tá bom? E quando eu falo de A união com B, eu pinto o conjunto A e também o conjunto B. Então, eu digo que a união do conjunto A e B são elementos que pertencem a A ou a B. Certinho? Aqui, eu tenho um conjunto B dentro do conjunto A e o conjunto A está dentro desse universo. Quando eu digo A união com B, ele vai dar sempre o maior conjunto, que no caso é o conjunto A, envolvendo também o conjunto B. E a gente diz que o B está contido no conjunto A. Ou o A contém o conjunto B. E quando isso acontece, a união com B é sempre aquele que contém, ou seja, vai dar o próprio A. Aqui nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, que não tem conexão entre os dois. Então, quando eu tenho esses dois conjuntos dentro desse universo, que é esse retângulo, e a gente diz que é A união com B, quer dizer que a gente está pegando todos os elementos de A e somando também todos os elementos de B. E não vai ter uma intersecção, né? Então, se a gente quer saber o número de elementos de A união com B, basta a gente pegar o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Toma um certo cuidado aqui, ó, que nesse caso aqui anterior, quando a gente tem o número de elementos de A união com B, vai dar sempre o número de elementos de A. E nesse caso aqui, onde a gente tem uma região, ó, que é comum para os dois, né, para os dois conjuntos, quando a gente soma o número de elementos de A com o número de elementos de B, essa região é contada duas vezes. Então nós temos que o número de elementos de A união com B, ele tem que ser dado como sendo o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção com B, que a gente vai ver daqui a pouco, porque há uma repetição dessa região aqui que representa a intersecção com B. Olha aqui embaixo, vamos observar essas propriedades, né? Para quaisquer conjuntos A, B e C, são válidas as propriedades. A união com ele mesmo, que é o A, vai dar o próprio A. Aqui, a união com o conjunto vazio também vai dar o próprio A. A união com B é a mesma coisa de B união com A, tá? Então, tanto faz. A união com B, união com C é a mesma coisa de A, união com B, união com C. Então, tanto faz aqui também. Se o A está contido no B, ó, o A está contido no B, diferente desse aqui, tá? Que é o B é o maior e o A é o que está dentro. A está contido no B, a união com B é o próprio B. Por isso que eu falei para você, ó. Se o B está contido no A, ou o A contém o B, a união com B é o próprio A. Tudo bem? Então, essas são as propriedades da união, né? E isso aqui é a parte mais importante para a gente, porque essa aqui é a fórmula geral. E ela vale tanto para a primeira situação, quanto para a segunda, quanto para a terceira. Note que na primeira situação há uma conexão entre os dois conjuntos. Na segunda, também há uma conexão entre os dois conjuntos, uma conexão total de D. E na terceira não há conexão nenhuma. Na terceira situação, nós temos um conjunto, conjuntos mutuamente exclusivos.
bom? Então, eles são chamados de mutuamente exclusivos quando não há conexão entre eles.